Mas eu gostaria de falar com vocês sobre sistemas de amortização. A tabelinha do sistema de amortização é mostrar qual é o decrescimento de um saldo devedor e mostrar aquilo que eu falei agora há pouco. Que quando a gente sai de um financiamento de 100 mil e que eu vou pagar prestações, lá no final minha dívida é zero. Por isso que não tem valor presente, prestação e valor futuro. Ele terá valor presente e prestações, neste caso, porque ele tem o valor que eu peguei e o valor que eu vou pagar periodicamente, tá bom? Então, o sistema de amortização, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar o decrescimento, né, deste saldo devedor quando eu realizo pagamentos. O livro traz para vocês dois sistemas de amortização, que são os mais utilizados. O saque, que são amortizações constantes. Então, se vocês assistirem a aula 4, que foi disponibilizada hoje, lá eu mostro para vocês que no sistema saque, que é a amortização constante, a primeira coisa que a gente preenche na tabela é a amortização. E o que é a amortização, professor? A amortização é o pagamento do principal, é o pagamento do valor presente, é o pagamento do capital. É assim, olha, eu não peguei 100 mil emprestado, a amortização é o pagamento do 100, sem juro nenhum. Então, a amortização é o pagamento de principal. Se o sistema fosse saque, presta atenção, se o sistema fosse saque, sistema de amortização constante, todas as linhas dessa tabela teriam o mesmo valor de amortização, saque, amortização igual. Este exercício, ele fala em 6 parcelas semestrais, periódicas, iguais, constante. Então, este sistema é o SAF, Sistema Francês de Amortização. Então, no sistema francês de amortização, que é esse, você vai construir a sua tabela e você vai preencher primeiro as prestações, porque é elas que são iguais. Alguns alunos ali em cima falou de carência. Carência, jogar para frente o pagamento. Por exemplo, quando você compra, vai pagar parcelado, mas vai ter um período para começar a pagar. Então, comece a pagar no carnaval, comece a pagar no fevereiro, no Natal, né? Então, quando você tem um prazo para começar a pagar, então isso chama-se carência. Na carência não tem prestação, não tem pagamento, mas tem cálculo de juro. É o último exemplo, o último caso que eu trago na aula gravada 4, que foi disponibilizada hoje. Lá eu trabalho o SAF com carência, tá? Então, na carência, eu não começo a pagar no final do mês. Eu tenho um prazo para começar a pagar. Mas depois o cálculo é igualzinho daqui que nós vamos fazer. Então, vamos voltar aqui para mim. Então, nós temos um financiamento de 100 mil. Então, olha só, no momento zero, nós fomos lá no banco e pegamos 100 mil. Então, no momento zero, que é o momento da dívida, eu não tenho juro, não tenho amortização, não estou pagando nada, estou devendo. Saí de lá devendo. Ou o banco transferiu na minha conta, ou ele me deu num envelope e eu levei embora, isso não foi perigoso, né? Normalmente, no momento zero, o banco transfere para sua conta, faz um crédito de 100 mil, tá lá. Se for financiamento, muitas vezes esse mil já vai para o seu fornecedor. Compra de máquina agrícola, por exemplo. A maioria das vezes o banco nem coloca na sua conta, já coloca lá na conta de quem você está comprando a máquina. Mas a dívida é sua. Então, zero é o momento da dívida, momento, né, do empréstimo, do financiamento. Deve 100 mil. Como esse sistema é SAF, por que eu sei que é SAF? Porque são prestações iguais, 6 parcelas semestrais iguais. Você vai calcular o valor da prestação com rendas e unidades, igual está no slide anterior que nós acabamos de fazer. E você pode vir nessa tabela e repete já todos, tá? Todas as prestações, porque elas são todas iguais. Ó, todas repetidas aqui, certinho na sequência, tá bom? Bom, e agora? Como que a gente faz o preenchimento agora dessa tabela? Agora, eu vou explicar a lógica para vocês, e aqui neste slide da live eu trouxe embaixo como se fosse uma colinha do cálculo, tá? O juro. Pensa bem, olha, você pegou 100 mil no momento zero. Do momento zero para o momento 1, passou um semestre inteirinho, certo? Passou um semestre inteirinho. Se você fosse lá pagar, né, daqui um semestre, o banco ia aceitar os 100 mil sem juro nenhum? Não. Toda operação bancária tem juro, esse é 6,152. Então, no momento zero é 100 mil.
No momento 1, que é 6 meses depois, no primeiro semestre, você tem que ir lá para pagar. E você vai falar qual é a dívida. O banco fala assim, olha, tem juro de 6,152 ao semestre. Então, como calcula o juro? O juro, você vai pegar o valor de 100 mil, que é o saldo anterior, porque é esse valor de 100 mil que você ficou devendo durante um semestre inteiro. Você pegou 100 mil, levou para casa, fez o que você precisava e ficou 6 meses devendo quanto? 100 mil. É sobre esses 100 mil que você vai pagar 6,152 de juros. Então, 6,152% sobre 100 mil. Olha lá, 652. Bom, como a prestação eu já sei que é 20.443, isso é o valor que eu vou pagar todos os meses. Destes 20 mil, 6 mil é juro, quanto que é a amortização? Ou seja, quanto que vai diminuir da minha dívida? Então, eu pego o valor da prestação, tiro o valor do juro, sobra a amortização. A amortização, lembra, pagamento de principal, pagamento do financiamento. Então, meu saldo devedor, logo após o pagamento, será quanto? Será os 100 mil que eu devia, menos o que eu estou dando para pagar a dívida de 100 mil, que é os 14. Professora, eu não posso tirar os 20? Até pode, mas aí é outro raciocínio. Teria que pensar assim. Olha só. Você pega um empréstimo de 100 mil, um semestre depois tem juro de 652. Então, neste caso aqui, a sua dívida vai para 106 mil. Tiraria, então, aí o valor da prestação de 20 cairia para 85. É uma possibilidade, também falei isso lá na aula. Mas é mais fácil você calcular assim, olha, eu devia 100 mil, um semestre depois eu fui lá e paguei 20 mil. Parte desses 20 mil é para juro, mas o que vai diminuir da minha dívida mesmo é só os 14, porque o restante é juro. Então, você pega 100 mil, que é lá, qual a amortização? 1, né? 14 mil. Então, quem será o saldo devedor do período 1? Então, era o saldo que eu devia no semestre anterior, que era de 100. Tiro os 14 da amortização, agora a minha dívida veio para quanto? 85 mil. Vamos fazer mais um período para ver se nós entendemos? Então, olha, de 100 mil caiu já para 85. Depois que eu paguei a primeira parcela, meu saldo devedor é de 85, tá bom? Vamos para o período 2. Vamos lá. No período 2, do 1 para o 2, fiquei um semestre inteiro devendo. Devendo quanto? Devendo 85 mil, não é mais 100, né? Então, ó, do semestre 1 para o semestre 2, qual era meu saldo devedor? 85 mil, fiquei devendo 85 mil. Então, agora o meu juro do mês 2, do semestre 2, do ano 2, ou seja, do período 2, será o saldo anterior, que é do período 1, vezes a taxa de juro. Por isso que é 85 vezes a taxa. Deu 5.273. Qual é a amortização do período 2? É o valor que eu paguei, que é os 20. Desses 20, tiro, que é juro, que no caso é os 5. O que sobra é os 15 mil. Então, o que vai abater, diminuir da minha dívida é só 15, porque os outros 5 eu estou pagando o juro do período. Então, o saldo devedor do momento 2 será o saldo devedor do momento 1, ó, o saldo que eu fiquei devendo o semestre inteiro, menos a minha amortização desse período, que é 15. E assim, eu procedo com todos os outros. Vamos lá. No meu período 3, vamos ver se você já entendeu. No meu período 3, eu fiquei do semestre 2 para o semestre 3 devendo quanto? Um semestre inteiro. Do 2 para o 3, fiquei devendo 70. Bom, se eu fiquei devendo 70, lá no meu semestre 3, eu vou pagar juro de 6,152 sobre 70, que deu 4.340. Como eu pago 20 mil, tiro o juro, que é os 4, o que sobra é o que nós chamamos de amortização, que é 16. Quem é o saldo devedor do momento 3? O saldo devedor do momento 3 é o saldo do período 2 menos o que eu paguei no período 3, que deu 54. No semestre seguinte, 6,152 sobre 54, dá 3.350. Como eu paguei 20 mil, dos 20, tiro os 3.300 de juro, que vai abater na minha dívida é os 17.
Então, se eu devia 54 e abate 17, minha dívida cai para 37. Do 4 para o 5, eu fiquei devendo 37. Então, juro de 6,152 sobre 37, dá 2,299. Como eu paguei 20, então dos meus 20, tiro o juro, que sobra a amortização, 18. Então, meu saldo devedor, que era 37, tiro 18, cai para 19. Esses 19, do período 5 para o 6, que é o último, fiquei devendo, então, o semestre todo. Neste semestre todo, então, eu fiquei devendo quanto? 19. Juros sobre 19. Tiro da minha prestação, sobra amortização. Eu coloquei propositalmente aqui essa diferencinha de 3 centavos, porque é o seguinte, se você fosse fazer o cálculo utilizando todas as casas decimais do Excel, por exemplo, ele zera, não sobra nenhum centavo. Se você considerar todas as parcelas iguais e fazer na calculadora sempre só com 2 casinhas decimais, esses valores, ora pode dar uns centavos positivo, ora alguns centavos negativo, não tem importância, tá? No financiamento verdadeiro, provavelmente eles arredondam lá na última prestação. Então, nesse caso aqui, lá na última prestação, por exemplo, eles poderiam colocar lá 51 centavos, que daí zeraria essa tabela aqui no momento do pagamento, ok? Mas não tem problema ele gerar algumas diferenças. Esse gerar diferenças não compromete o sistema de amortização.